Em alguns instantes, nós iremos iniciar o nosso culto. Eu quero convidá-lo a não apenas assistir, mas usar desse momento para você oferecer um culto ao Senhor. Esse é o momento onde semanalmente a igreja toda está reunida neste espaço de tempo para juntos louvarmos ao Senhor, ouvirmos uma porção da sua palavra. Use agora um momento para você, em oração, preparar o seu coração, o ambiente ao seu redor. Não deixe que nada distraia o seu foco para ouvir o Senhor e louvar juntos o seu santo nome. Já já vamos começar o culto com louvor. Você pode participar junto conosco. Nesse mês de setembro, a Igreja Batista do Cambuí completa 90 anos de vida, 90 anos de história de pregação do Evangelho. E nós vamos celebrar essa data tão importante. Sábado, dia 5 de setembro, às 19h30, domingo, às 9 horas da manhã e às 19 horas, serão as nossas celebrações. O tema deste ano é Eu Amo Minha Igreja. Não só nesse final de semana, mas também durante todo o mês de setembro, vamos aprender como podemos demonstrar amor a essa querida igreja. Portanto, reserve essa data. Sábado, 5 de setembro, 19h30, domingo, dia 6 de setembro, às 9h19, para juntos celebrarmos os 90 anos da nossa querida igreja. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus.
duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Minha esperança até o fim é Cristo que morreu por mim. Eu creio só no meu Senhor, no nome do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se Ele não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada crise sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Jamais falhou ao prometer, nas lutas vem me socorrer. Ao sobrevir a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Bom dia a todos que nos acompanham agora pela manhã, nesse belo domingo. Como é bom nós podermos estar juntos nessa manhã para louvar o Senhor, para ouvir uma porção da sua palavra e para nos colocar de volta nas suas mãos. Que esse culto seja um momento onde você possa focar a sua mente em Deus e receber dele o alento e o direcionamento para a sua vida, para hoje e para essa nova semana. Salmo de número 34 é a nossa leitura agora pela manhã. Bendirei o Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios. Minha alma se gloriará no Senhor, os aflitos ouvirão isso e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e juntos exaltemos seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olhai para ele e ficai radiantes. O vosso rosto jamais mostrará frustração. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, livrou-o de todas as suas aflições. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado quem nele se refugia. Temei o Senhor, vós, seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos têm necessidades e passam fome, mas não faltará bem algum aos que buscam o Senhor. Vinde, filhos, escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Qual é o homem que ama a vida
e quer viver muito para ver a prosperidade? Guarda tua língua do mal e teus lábios do engano. Afasta-te do mal e faze o bem. Busca a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor opõe-se aos que praticam o mal, para eliminar a memória deles da terra. Os justos clamam e o Senhor os ouve. Livra-os de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele salva-os de espírito arrependido. As aflições do justo são muitas, mas o Senhor o livra de todas elas. Preserva-lhe todos os ossos, nem sequer um deles se quebra. A maldade matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a vida dos seus servos, e nenhum dos que nele se refugiam será condenado. Curva a sua cabeça e vamos orar juntos nesta manhã. Pai bendito, é um privilégio entrarmos na sua presença nessa manhã. Nós fazemos isso, Pai, já com cânticos nos nossos lábios e dentro dos nossos corações. Nós pedimos, Senhor, que este culto nós possamos expressar o nosso louvor que é devido a Ti, Senhor, e receber da Tua parte uma porção da Tua palavra para nos alimentar, para nos encorajar, para nos instruir. Pedimos, Senhor, que nos abençoe e nós queremos de volta abençoar o Teu nome, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Dime, quiero escuchar tu voz, hablarme de nuestro amor, cada latido de tu corazón. Dime, secretos del universo, tus infinitos misterios, que cada día es nuevo. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Dime, cómo amar como un niño, inocente y sin prejuicio, y volver a soñar contigo. Dime, al verte cara a cara, me quedaré sin palabras o perderme en tu mirada. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Acabamos de ver batismos realizados através do nosso missionário, o pastor Gelson, na Málaga, na Espanha. Que privilégio poder acompanhar esse momento tão emocionante dentro de um contexto onde é muito difícil a penetração do Evangelho.
Mateus 28, finalzinho do livro, é a grande comissão e nos fala sobre a nossa tarefa, que é de batizar e ensinar as pessoas a serem verdadeiros seguidores e discípulos de Jesus. Nós temos o privilégio na nossa igreja de fazermos isto e ainda também, através do nosso corpo missionário, de, por extensão, fazer isso no outro lado do mundo. Nessa instância foi na Espanha. O nosso investimento, tanto financeiro quanto o nosso joelho curvado perante o Senhor em oração, resulta em novas pessoas vindo, se convertendo e seguindo a Jesus Cristo. Que privilégio nós temos de fazer parte desta grande obra. Usa desse momento agora para efetuar a sua oferta, fazendo uma transferência bancária. Que Deus use a sua vida, que vá certamente resultar na conversão de muitas pessoas. Dime, quiero escuchar tu voz, hablarme de nuestro amor, cada latido de tu corazón. Dime, secretos del universo, tus infinitos misterios, que cada día es nuevo. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Curva essa cabeça comigo e vamos orar. Pai querido, como é bom nós termos esse privilégio de ofertar de volta ao Teu reino. Como é bom saber que isto, Senhor, é para a honra e glória do Teu nome, para o avanço do Evangelho. Isso resulta, Senhor, na conversão de almas, na transformação de corações. E nós nos alegramos com o privilégio, nos alegramos, Senhor, com aqueles que também se alegram em contribuir e nos alegramos com aqueles que também foram salvos e agora tomaram o próximo passo de obediência no batismo que acabamos de ver ali na Espanha. Senhor, continua agora a acompanhar não só estes queridos irmãos, mas a cada um na sua trajetória com Cristo. Todos nós, Senhor, precisamos do seu acompanhamento, da sua presença, da sua instrução contínua em nossas vidas. Eu rogo, Senhor, em nome de todos nós, que nós possamos ser instruídos diariamente a partir da sua palavra, através da nossa leitura bíblica, através das mensagens que nós ouvimos aqui mesmo, junto a esta igreja, através do encorajamento que nós recebemos pelas orações dos nossos irmãos. Sê conosco, Senhor, na nossa vida diária contigo. Não deixe, Pai, com que as circunstâncias diárias sejam um desânimo, motivo de desânimo nas nossas vidas. Mas, Senhor, nos encoraja continuamente com as Tuas promessas, promessa de vida, promessa de paz, e Tu tens o poder para cumprir estas coisas. Nós colocamos, Senhor, todas as situações que estão representadas agora pela manhã, onde há lutas, onde há dificuldades, onde há falta de saúde, onde há recursos escassos. Nós queremos apresentar cada família, cada pessoa de volta nas Tuas mãos, pedindo, Senhor, que esteja cuidando de nós. Nós somos os Teus filhos, nós somos os Seus seguidores, e nós temos a certeza de que o Teu cuidar é diário, Senhor, em nossas vidas. Se faça presente ainda hoje. Acalma, Senhor, as nossas preocupações e faça, Pai, com que nós possamos nos gloriar na Sua glória, na Sua presença, nas soluções que nós vemos no dia a dia. Continua, Senhor, a nos assistir ainda neste culto e nós Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém.
é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus é o centro de todo meu ser. Jesus é o centro de todo meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, Jesus. Seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és, que em meu coração seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá, como igreja vou me encontrar com Jesus. Renove sua esperança. Essa série que temos compartilhado com você, baseada em 1 Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro. Chegamos agora ao capítulo 3 dessa carta. Eu quero convidar você já a abrir a sua Bíblia, a abrir o seu aplicativo,
com a Bíblia, para nós já lemos o texto. Mas hoje a proposta que eu faço, a pergunta que eu tenho em mente é a seguinte: o que é uma vida boa? Eu quero falar um pouquinho sobre como ter uma vida boa, como ter uma vida plena, uma vida feliz. Aliás, essa é uma questão da filosofia. Os filósofos sempre estudaram, dentre tantos assuntos, essa questão do que é viver bem, o que é uma vida boa, o que é uma vida feliz. Um filósofo chamado Arthur Schopenhauer, um alemão do século XIX, ele definia a filosofia como a arte de encontrar o melhor caminho para o bem viver. Mas eu quero voltar àqueles filósofos lá do período clássico grego que foram os primeiros a explorar essas questões do viver bem, da vida boa, da vida feliz. Sócrates, Platão e Aristóteles, e eu vou falar um pouquinho também de Epicuro, só para ter uma ideia. Sócrates dava prioridade absoluta à vida virtuosa. Ele dizia que vida boa é uma vida virtuosa. Vida boa é uma vida em que você é moralmente correto. Ele argumentava dizendo que é muito melhor sofrer o mal do que fazer o mal. E Platão, concordando com ele, dizia que a pessoa moralmente boa desfrutava de harmonia interior e harmonia com o semelhante, diferentemente da pessoa perversa que vivia em desarmonia, não importa o quanto ela fosse rica, o quanto ela tivesse. Depois, Epicuro, que viveu também no século III a.C., ele dizia que a vida boa é a vida marcada pelo prazer. Então, o prazer é que determina uma vida boa. Se você tem momentos de prazer, se você pode desfrutar do prazer, você é feliz, você tem uma vida boa. Essa ideia depois se tornou aquilo que nós conhecemos hoje como o hedonismo, a vida baseada no prazer. Então, o que nós temos aqui? Sócrates e Platão defendendo a virtude, a vida moral como o caminho para a vida boa. E Epicuro enfatizando o prazer. E, por fim, Aristóteles, ele que estudou muito essa questão, ele estudava essa questão de como ter uma vida boa, tanto individualmente como no convívio com os outros. Ele dizia que a vida boa é a vida feliz. Ou seja, se você desfruta de experiências agradáveis, você será uma pessoa feliz e vai ter uma vida boa. Portanto, virtude, prazer, felicidade. O que a Bíblia diz sobre isso? O que é uma vida boa? O que significa viver bem? O que significa, de fato, viver uma vida plena? O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, que eu vou ler agora, 1 Pedro, capítulo 3, versos 8 a 13, ele, citando o Salmo 34, fala do caminho para o viver bem, o caminho para uma vida boa. E eu quero, então, hoje falar sobre como ter uma vida boa, ou a teologia bíblica do viver bem. Então, 1 Pedro 3, versículos 8 a 13, que eu leio agora. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Queridos, o meio desse texto, versículo 10, levanta essa questão da vida boa, da vida feliz, da vida plena. Ele pergunta, o apóstolo Pedro, pois quem quiser amar, na verdade ele afirma, pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes,
guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Ele prossegue nos dando outros conselhos. A questão é, quem quer amar a vida e ver dias felizes? Quem quer gozar a vida e ter dias felizes? Quem quer aproveitar bem a vida e ter esses dias felizes? Então o apóstolo Pedro, inspirado por Deus, vai nos dizendo, vai nos mostrando o caminho para termos uma vida boa, uma vida plena, uma vida feliz. E ele vai nos mostrando que essa vida, ela é desfrutada nos relacionamentos interpessoais. A Bíblia, Antigo Testamento, principalmente o Novo Testamento, ela está repleta daquilo que nós chamamos de lista de mandamentos éticos, ou seja, de posturas adequadas nos relacionamentos interpessoais. O apóstolo Paulo tem listas em várias das suas cartas, listas que ele fala, por exemplo, de amar um ao outro, ser compassivo, perdoar, não retribuir o mal com o mal. São as listas, ele, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e outros mais, são as listas dos mandamentos éticos. Por que será que a Bíblia fala tanto ou apresenta tantas listas? Apresenta, porque na verdade a vida boa, o viver bem, implica nos relacionamentos interpessoais. Ninguém vai alcançar a felicidade, essa felicidade não vai acontecer no vácuo, na dinâmica dos relacionamentos interpessoais. Então eu quero hoje compartilhar com você essa lista que o apóstolo Pedro nos apresenta como sendo uma lista de mandamentos para aqueles que querem ter vida boa e uma vida plena, uma vida feliz. Em primeiro lugar, primeiro mandamento que o apóstolo Pedro, inspirado por Deus, nos dá. Em primeiro lugar, ele diz: promova a harmonia. O texto que li diz o seguinte: tenham todos o mesmo modo de pensar. Promova a harmonia. Essa expressão que aparece aí, em outras palavras, é você. Aprenda a concordar mais e discordar menos. Promova a harmonia, isso vale. Promova a harmonia na igreja, promova a harmonia na sua casa, promova a harmonia no seu trabalho, promova a harmonia com as pessoas com quem você se relaciona, com seus vizinhos. É um pensamento único? A harmonia é pensamento único? É uniformidade? Não, não é. Segundo a Bíblia, é unidade. Ninguém consegue desfrutar de uma vida boa, uma vida plena, se é sempre do contra, ou que tem o espírito do contra. Na igreja, na família, no trabalho, não vai ser feliz. A vida boa implica, e nós aprendemos a promover a harmonia. Quem discorda o tempo todo, é infeliz, é muito tóxico. Ele é tóxico para os outros, com quem ele convive, e ele é tóxico para ele, porque há muita amargura, há muita discordância, há muita imposição do seu pensamento. E o apóstolo Pedro diz assim, falando para a igreja: tenham todos o mesmo modo de pensar. Queridos, aqui na nossa igreja, a Igreja Batista do Cambuí, nós queremos estar focados naquilo que nos une. Porque foi nisso que Jesus focou. Foi isso que Jesus enfatizou. Foi isso que o apóstolo Paulo compartilhou. É isso que a Bíblia enfatiza. Jesus, ele ora, dizendo: eu oro, não pelo mundo, mas oro por esses, meus discípulos, para que sejam um, para que eles sejam levados à plena unidade, lá em João 17, 21 e versículo 23. Romanos 12, 4, Paulo diz que embora nós sejamos muitos membros, nós somos um só corpo, não somos vários corpos. 1 Coríntios 1,10, Paulo diz que devemos ser unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Efésios 4,3, devemos manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Portanto, aqui em nossa igreja, nós queremos promover a harmonia. Nós queremos queremos ter o mesmo pensamento, no sentido de que nós cremos na mesma missão, na mesma visão, nos mesmos valores e também na mesma motivação. Nós podemos diferir na metodologia, em algumas coisas secundárias, mas nós somos unidos, temos o mesmo parecer, o mesmo pensamento, temos de missão, visão, valores e motivação.
Queridos, nós aqui cremos que a nossa missão é glorificar a Deus, evangelizar aqueles que ainda não conhecem a Jesus e edificar os santos. É assim que nós trabalhamos. Há uma frase muito interessante de um autor desconhecido que diz o seguinte: nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas secundárias, liberdade. E em todas as coisas, o amor. É nisso que nós queremos. Nós promovemos a unidade. Nós queremos nisso. Nós precisamos aprender. Quer ter uma vida boa? Quer ser feliz? Você precisa crescer para além dos seus gostos pessoais. Quem quer amar a vida e ver dias felizes? Promova a harmonia. Seja mais convergente do que divergente. Em segundo lugar, ele diz assim: seja compassivo. Ele fala, sejam compassivos. Compaixão é a palavra simpatez, de onde vem a nossa palavra simpatia, e da onde deriva também a palavra empatia. Compaixão é uma empatia sincera em relação aos outros e às suas necessidades. Quer ser feliz? Quer desfrutar uma vida boa? Seja compassivo. Veja a vida com os olhos do outro. Sinta as dores do outro. Seja solidário. E mais ainda, ajude de maneira prática. Como diz a Bíblia, chore com aquele que chora e também se alegre com aquele que se alegra. Você já observou? Eu tenho observado há muito tempo que as pessoas compassivas, focadas no próximo, são muito mais felizes. Elas estão descobrindo, ou descobriram, a rota, o caminho de uma vida boa e feliz. Elas são compassivas, há simpatia no coração, há empatia para com o outro. Portanto, você quer amar a vida e ver dias felizes? Seja compassivo com o seu próximo. Em terceiro lugar, ele nos diz, para vivermos dias felizes, ter a vida boa, é preciso amar fraternalmente. Ame fraternalmente. O texto diz exatamente isso. Amem-se fraternalmente. Outra tradução diz da ideia de que devemos amar afetuosamente. Nós já falamos bastante sobre isso no capítulo 2, no final do capítulo 2 de 1 Pedro, sobre que fomos salvos para amar. E aprendemos naquele sermão, naquela mensagem, amor sincero, amor puro, amor intenso. Está no capítulo 1, verso 22. Porque o amor é a prova de que nós nascemos de novo, e o amor é a ponte para que o mundo conheça Jesus, é o testemunho, é a plataforma para que o mundo conheça a Jesus. Quer amar a vida e ver dias felizes? Ame fraternalmente. Ele prossegue dizendo, sejam misericordiosos. A ideia aqui é de ter um coração terno, tratar as pessoas com gentileza. E Jesus foi assim. Jesus tocou os leprosos, Jesus acolheu as crianças, Jesus, ele recebeu as prostitutas com amor, não olhou com julgamento para o comportamento delas, ele as tratou com muito amor, elas que eram rejeitadas. Jesus era assim. Jesus, ele era misericordioso para com todas as pessoas. Quer viver dias bons, dias felizes? Seja misericordioso. Não classifique as pessoas por escala de merecimento, porque na verdade essa escala não existe. Todos nós somos iguais diante de Deus. Não faça distinção, não seja esnobe. Quem quer amar a vida, diz a Bíblia, e ver dias felizes, deve ser misericordioso. E ele prossegue dizendo, além de misericordioso, sejam humildes. Humildes. Humildade é o oposto do orgulho. Quem quer viver dias bons, viver a vida boa e feliz, deve ser humilde. Isso é, não deve se considerar superior ao outro. Eu digo a você, desça do pódio da vaidade. Nós temos, ultimamente, com tristeza, acompanhado exemplo de pessoas que desprezam os outros.
Recentemente vimos um juiz, desembargador, tratando com desprezo um funcionário público de uma prefeitura do litoral paulista, tratando com profundo desprezo. Nós vimos também aqui em nossa região um cidadão, morador de um condomínio, maltratando um entregador de aplicativos, alguém que veio trazer a ele uma encomenda, trabalha com uma empresa de aplicativos, e ele tratou com desprezo. E tudo isso, pela rede social, pela TV, tem causado nas pessoas uma revolta. Porque Deus colocou em nosso coração, queridos, as pessoas reagem negativamente a isso, porque Deus colocou no nosso coração essa certeza que somos todos iguais, que precisamos tratar a todos com humildade, com carinho, sem ar de superioridade. E vou dizer a você, queridos, como diz a Bíblia diz que na igreja, falando de pessoas que realizam trabalhos mais simples, que a essas pessoas Deus dá mais honra. Vou dizer a você, conceda mais honra a tanta gente simples que tem abençoado a sua vida. Vamos tratar, queridos, com bastante respeito, todos esses entregadores de aplicativos. Ele venha na sua casa trazer encomenda, trazer o seu alimento. Trate com carinho, trate com respeito. Vamos dar a essas pessoas que a sociedade muitas vezes trata com desrespeito, com mais respeito, com mais honra. Vou dizer a você, desça do pódio. Até porque não foi Deus que te colocou lá, foi você que subiu. Ele não te colocou lá, você subiu, desça de lá, lá no teu lugar. Orgulho não é marca do cristão, mas sim a humildade. Infelizmente, mesmo entre cristãos, tem gente que se acha superior ao outro. Queridos, Romanos 12:3 diz, não pense de si mesmo mais do que convém. Nós somos todos iguais, e o que somos pela graça de Deus. Quer amar a vida e ver dias felizes? Seja humilde. E aí ele termina essa primeira parte dizendo, quer ter a vida boa e ver dias felizes? Não seja vingativo. Ele fala para nós o seguinte, não retribua o mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados para receberem bênção por herança. Então, não sejam vingativos, queridos. Não seja vingativo. Não retribua mal com mal, insulto por insulto. Pelo contrário, abençoe as pessoas. Em outras palavras, não pague com a mesma moeda. Não pague mal com mal, insulto com insulto. Você já presenciou pessoas que disputam quem insulta mais? É patética a cena. Alguém insulta, o outro insulta mais. Alguém xinga, o outro xinga mais. Alguém grita, o outro grita mais alto. É uma situação patética, porque são pessoas que são marcadas pela vingança. Não seja vingativo. Não deixe que isso corroa a sua vida. Não faça isso. Pedro estava escrevendo para cristãos que enfrentavam perseguições, enfrentavam com certeza insultos. Eles eram alvo da maldade, eles eram perseguidos sem causa. E a estes, Pedro diz, quer viver dias bons, quer viver a vida boa e feliz, não retribua o mal pelo mal, nem o insulto pelo insulto, mas bendiga, isso é, abençoe a outra pessoa. Alguém disse muito bem que pagar o bem com o mal é satânico. Pagar o bem com o bem é humano, mas pagar o mal com o bem é divino. Repito para você, pagar o bem com o mal é satânico. Pagar o bem com o bem é humano, é natural. Mas pagar o mal com o bem é divino. E nós somos chamados para viver com a natureza divina, retribuindo inclusive o mal com o bem. Nós decidimos se podemos agir assim. Quer amar a vida, ver dias felizes, não seja vingativo. Aí chegamos no verso 10, que é o verso chave, que ele diz, pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes. E Pedro prossegue dizendo, como agir para viver a vida boa e feliz. Versículo 10, ele prossegue dizendo, quer amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste do mal e faça o bem. Busque a paz
com perseverança. Então ele dá mais alguns conselhos finais que eu quero compartilhar com você. Para viver uma vida boa e feliz, controle a sua língua. Controle a sua língua. Se há uma área que nós temos falhado tanto, e tenho falado aqui tantas vezes, é nessa área do controle da língua. Nós enfrentamos muitos problemas porque falamos demais. Para cada pessoa que me procura, ou que eu ouço um relato de que se arrepende de não ter falado algo, eu posso apresentar 9 que se arrependem de terem falado. Nós passamos do limite, principalmente nesse tempo de rede social. Nós precisamos ou queremos ter opinião sobre tudo, dar palpite sobre tudo, comentar tudo, ter opinião sobre tudo e sobre todos. E com isso, nós falamos demais e falamos sem amor. O texto diz aqui, olha, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Se é para falar, fale coisas boas e verdadeiras, que é exatamente o oposto do mal e da falsidade. Fale coisas que sejam boas e que sejam verdadeiras. Fale isso, queridos. Gaste tempo com isso. Guarde o seu lábio do mal e da falsidade. Eu vou dizer a você, querido, quando você tiver a palavra de encorajamento, algo bom, fale imediatamente. Quando tiver uma crítica ácida, pense uma semana antes de falar, antes de publicar, porque eu tenho certeza, se você orar, em uma semana vai passar. Quantas coisas são simplesmente a nossa natureza, que não quer ser contrariada e nós queremos impor a nossa opinião. Mas diz assim, controle a sua língua. Tem que perguntar, isso é bom? Isso é verdadeiro? Tem que ser as duas coisas. Pode ser verdadeiro, mas não ser bom, não fale. Mas se é verdadeiro e bom, fale. Use a sua boca para encorajar. E ele diz mais ainda, para ver a vida boa e feliz. Evite o mal e faça o bem. O texto diz exatamente isso. Olha, afaste-se do mal e faça o bem. O pastor Hernandes Dias Lopes afirma o seguinte, guarde aí. Essa frase é tão importante. Ele diz, ninguém pode ser feliz no território da maldade. Onde a maldade habita, a felicidade arruma as malas e vai embora. Uma pessoa é verdadeiramente feliz quando se dedica à prática do bem. Olha que interessante. Onde a maldade habita, a felicidade arruma as malas e vai embora. Uma pessoa é verdadeiramente feliz quando se dedica à prática do bem. Portanto, evita o mal e faça o bem. E por fim, queridos, o último mandamento do apóstolo Pedro para a vida boa e a vida feliz. Busque a paz sem desistir. O texto diz o seguinte, busque a paz com perseverança. Quantos e quantos textos nas Escrituras Sagradas, no Novo Testamento particularmente, nos incentivando sermos aliados da paz. Viver em paz, por exemplo, com todos os homens, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12, 18. Hebreus 12, 14. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu digo a você, meu irmão, quem sai à procura de encrenca, não terá dificuldade em encontrá-la. Quem quiser arrumar encrenca e perder a paz, é fácil, é muito fácil. O difícil é manter a paz. Mas Paulo diz aos Romanos 14, 19, sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua. Nós somos chamados para sermos pacificadores por Jesus. São bem-aventurados pacificadores, serão chamados filhos de Deus. O apóstolo Paulo diz, siga as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua. Na igreja, no trabalho, na família, na vizinhança, deve ser a nossa definição, o nosso compromisso, seguir a paz. O texto, queridos, termina com uma promessa. Pergunta é, quem quer amar a vida e viver dias felizes? Termina com uma promessa, depois de dar esses mandamentos. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. A vida é um dom de Deus. Devemos amá-la
e viver e desejar dias felizes. A vida é um dom de Deus e dias felizes é uma expressão dessa bondade de Deus. O que é uma vida boa? O que é viver bem? Pedro nos ensina uma vida marcada por harmonia, por compaixão, por fraternidade, por misericórdia e por humildade. E mais ainda, uma vida em que você controla a sua língua, você evita o mal e faz o bem, busca a paz sem desistir. Esta é a teologia bíblica da vida boa, do bem viver. E para as pessoas que assim vivem, Deus tem essa promessa que citei a você. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Porque está nos dizendo que o Senhor, Ele está atento a quem age assim, e o Senhor ouve a oração das pessoas que vivem assim. É para pessoas que vivem assim que Deus olha. É a oração de pessoas que vivem assim que Deus responde. Quer amar a vida e ver dias felizes? Viva assim e você terá a bênção de Deus. Que Deus nos abençoe e que essa boa vida seja resultado da nossa obediência a esses mandamentos extraordinários da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. O pastor Elias acaba de falar um pouco sobre uma boa vida com Jesus e tudo o que isso implica. Pastor, obrigado pelas suas palavras, pelas suas orientações que partem de 1 Pedro direto para os nossos corações. Nós queremos convidá-lo a permanecer conosco. Nós temos várias classes da escola dominical. Daqui a pouco você tem tempo de você tomar um cafezinho, se ajeitar melhor. Às 10h30 começam as várias classes, ou no Zoom, no Google Meet, você poderá participar, ou você poderá ficar no nosso canal, ou entrar novamente para uma classe da escola bíblica aqui mesmo neste local. Fique conosco, porque Deus ainda não terminou de comunicar as suas verdades aos nossos corações hoje pela manhã. À noite, você está convidado a voltar conosco a partir das 19 horas. Mande um link deste canal para os seus amigos, parentes, familiares, gente que você conhece. Encoraje-os a estar conosco, pois certamente, como acaba de acontecer, Deus estará presente e irá falar diretamente aos seus corações e aos corações dos seus convidados. Esteja conosco hoje à noite, às 19 horas. Vamos terminar esse momento juntos, cantando mais um louvor ao nosso Senhor. Neste lugar de adoração, cantamos teu amor. Como um só corpo te daremos a glória e o louvor. De corações abertos, erguemos nossas mãos. Vem, toma o teu lugar de honra em nós.
Nesse mês de setembro, a Igreja Batista do Cambuí completa 90 anos de vida, 90 anos de história de pregação do Evangelho. E nós vamos celebrar essa data tão importante. Sábado, dia 5 de setembro, às 19h30, domingo, às 9 horas da manhã e às 19 horas, serão as nossas celebrações. O tema deste ano é Eu Amo Minha Igreja. Não só nesse final de semana, mas também durante todo o mês de setembro, vamos aprender como podemos demonstrar amor a essa querida igreja. Portanto, reserve essa data. Sábado, 5 de setembro, 19h30, domingo, dia 6 de setembro, às 9h19, para juntos celebrarmos os 90 anos da nossa querida igreja.